Rabisco. Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. Fala aí, galera do Rabisco Podcast. Tudo bem? Eu sou o Dinho Santos, Santos com Z, iniciando mais essa super edição aqui do Rabisco. E hoje eu vou trazendo um bate-papo de dois convidados super especiais. A entrevistadora é uma amiga nossa, queridíssima, parceiraça aqui do canal Diversão e Arte, chegando aqui ao Rabisco Podcast, que é a Nanda Ruano, uma mega atriz que já fez grandes parcerias aqui com o canal. E eu a convidei para conduzir um bate-papo com o idealizador de espetáculos e diretor-geral da Turbilhão de Ideias, uma mega produtora que completa agora 15 anos e tem aí no currículo maravilhosos espetáculos, documentários, e eu vou deixar para eles contarem isso para vocês daqui a pouco. Mas antes de eu chamar esse papo com eles, eu queria perguntar para Bia e para o Tom. Bia, Tom, como vocês estão? Finalizando mais um ano, 2023 está chegando ao final, mas a gente viu tanta coisa em 2023 e promessas aí para 2024. Então eu queria deixar com vocês a palavra. O que vocês acham aí de 2023, 2024? O que vocês têm a dizer da cultura, da arte? É com vocês, Bia e Tom. Rabisco. E aí, Tom, e aí, Dinho, e aí, ouvintes do podcast Rabisco. A gente vem chegando aí no último suspiro de 2023, né? E acho que com ótimas perspectivas aí para 2024. Acho que não tem como a gente não começar um ano, mesmo que simbolicamente, porque na verdade essa passagem de um ano para outro é um momento muito simbólico, né? Ou simplesmente simbólico, mas que a gente, no final de um ano, a gente parece que desacelera, que respira, que para descansar, para olhar para trás, para olhar para o que foi, né? E aí, quando vem o novo ano, a gente acorda aí com garra e com fôlego total, né? Acho que, mesmo que simbólico, isso tem muita força na cabeça e no corpo da gente, né? E a gente veio aí de um ano muito expressivo para a área cultural. A gente terminou o ano com um recorde de projetos inscritos e aprovados na Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura. A gente teve um movimento muito grande no PROAC, que é a Lei do Estado de São Paulo, né, de Incentivo à Cultura. A gente teve um PROMAC funcionando, né, que é a lei municipal, ainda que timidamente, ainda que, né, com relação ao que pode ser um cenário potente, né, de incentivo à cultura na cidade de São Paulo, mas a gente veio tudo funcionando, né, dentro dos seus limites orçamentários e das suas propostas políticas também. E a gente teve, com todos os percalços no caminho, a Lei Paulo Gustavo, distribuindo de forma mais equilibrada o dinheiro público, né, o dinheiro de apoio às iniciativas culturais. A gente teve Aldir Blanc no começo do ano. Enfim, a gente teve um ano de muito movimento na área cultural. Eu mesma acredito que nunca escrevi e inscrevi tantos projetos. Isso é uma experiência minha, assim, eu bati todos os meus recordes na escrita e acho que, na verdade, isso é um reflexo desse cenário, né, da procura, da demanda, enfim. E a gente começa um ano com muitas coisas boas vindo aí, né? A gente tem, por exemplo, em São Paulo, um espetáculo que está prometendo, está muito bonito e a divulgação dele, assim, está instigando aí, Tarsila, né, com o musical da Cláudia Raia. E a gente tem o Harry Spray vindo aí com os meninos, com Thiago Abravanel e né, com produção aí, em parceria com o Tino Zani, com o Rafael Vilar, tem uma turma muito boa envolvida no projeto, e é um projeto que vem sendo amadurecido já há bastante tempo. Então ele vem com uma promessa, uma coisa muito bonita. E a gente tem, no Rio de Janeiro, por exemplo, Andréa Beltrão estreando uma nova peça, que é o Lei de Tempestade, com a direção da Yara Novaes e a dramaturgia da Silvia Gomes.
e estreia vai ser de quinta a domingo no Teatro Poeira, né, ali em Botafogo, e a partir de 4 de janeiro. E é um monólogo com a Andréa Beltrão, que mergulha no diário de Mércia Albuquerque, e que é uma advogada que se dedicou a defender os presos políticos na ditadura. E então, acredito, uma peça densa, né, uma proposta, acho que muito interessante aí pra gente. E tudo que é no Teatro Poeira é interessante. O Teatro Poeira é um lugar muito agradável, assim, dos espaços de teatro do Rio, é um dos que eu mais gosto de estar. E o Poeirinha também, né? No Poeirinha a gente tem um outro espetáculo também estreando, que eu acho maravilhoso o nome do espetáculo, que tô pegando aqui para falar para vocês, também de quinta a domingo, e a partir de 5 de janeiro. E olha que nome lindo, A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe, com a Guida Viana e a Silvia Buarque. E acho que a direção do Leonardo Neto, e a produção é da Silvia mesmo, da Silvia Buarque, e é uma peça da Daniela Pereira de Carvalho, e estreia no dia 5 de janeiro, fica até o final de março, sempre de quinta a domingo. Então, assim, tem coisa pra gente ver. Essas do Rio eu já tô me programando, na verdade eu já estava me programando quando eu vi que elas começaram um movimento de ensaio e divulgaram isso. E as de São Paulo também ainda estarei lá. Eu ando com muita preguiça de ir para São Paulo. E preguiça da cidade, preguiça da loucura da cidade, da falta de segurança, enfim, de tudo aquilo que todo mundo repete. Mas eu vou colocar minhas peças em dia por lá também, e depois vou trazer aqui os meus olhares sobre elas. E olhares não de crítica, olhares despretensiosos de quem assiste, de quem gosta de teatro, que acho que esse é um pedacinho do meu papel. E vocês? Rabisco. Oi, Dinho. Oi, Bia. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast. Aqui é Tom Miranda. Tudo bem com vocês? Pois é, né, gente? 2023 tá acabando. E que bom que a gente tá chegando agora ao final deste ano. Foi um ano, acho que pra gente que trabalha na cultura, nas artes da cultura, né? Foi realmente um ano intenso, como a Bia disse, e um ano marcante mesmo, porque foi o ano que também marcou que realmente a pandemia ela não se tornou mais uma urgência global, né? E a gente pôde realmente vivenciar o presencial de uma forma muito, muito mais intensa. E acho que tudo aquilo que ficou represado, né, durante os anos da pandemia veio com muita força esse ano de 2023, né? E tendo a falar que não foi tudo, né? Para destacar umas coisas que eu vi em 2023 e que me marcou muitíssimo foi o final, né, da turnê da Portas, da Marisa Monte. Eu pude estar em alguns momentos nessa turnê. Meu último momento foi em Campos do Jordão, que foi para mim muito especial. Fiquei praticamente colado no palco com ela, e foi muito especial. Aliás, a turnê toda, né? Eu tive a oportunidade em 2022 de estar na estreia nacional da turnê em São Paulo, e depois pude assistir mais algumas vezes, mas esse ano marcou o encerramento, né? Ela está encerrando agora, inclusive esse final de semana, do último final de semana do ano, ela está encerrando lá em Fortaleza,
nessa turnê, deixando de presente aí para os fãs e para quem não conseguiu ir assistir, um registro ao vivo, audiovisual e também nas plataformas de streaming da turnê, né? E, enfim, esse é um dos destaques, né? Outras coisas que eu vi foram as estreias do cinema, né, nacional. Eu acho que a gente precisa cada vez mais incentivar, né? Dinho pode falar isso com muito maior propriedade do que eu, mas de incentivar mesmo as pessoas de irem assistir as estreias nacionais do nosso cinema, né? Eu acho que a gente faz um cinema com muita qualidade, mas pouco valorizado, muito pouco valorizado. E eu acho que a gente precisa virar essa chavinha, né? Entender qual que é a nossa pegada no cinema, né? E desculpa. E ela não se resume a uma única, né? E eu vou destacar aqui eu assisti o Meu Nome é Gal, a cinebiografia da Gal Costa. Muitas pessoas criticaram, né? Porque acho que entraram com uma expectativa muito grande de que fosse retratada toda a biografia da Gal. E não, acho que já desde o título, a diretora escolheu falar Meu Nome é Gal justamente para poder dizer como que esse nome surgiu com tanta potência dentro do nosso cenário musical, né, brasileiro. E acho que Sophie Charlotte dá um banho de interpretação, e eu acho ela uma atriz muito peculiar, né, e dá uma Gal Costa na medida que ela precisa, né? E sem exageros, sem... que a Gal não era assim, né? Então, eu acho que é um filme muito, muito bonito, né? Vou falar de outros dois. Nosso Sonho, que conta um pouquinho a história do Claudinho Bochecha, e também Mussum, o Filmes, com o grande Ailton Graça, que no papel do Mussum. E, enfim, acho que são duas cinebiografias também bem interessantes, com gente preta na telona, falando de pessoas e artistas pretos que também fizeram história no nosso país. Eu acho que vale a pena, se você não foi assistir no cinema, de procurar ver nos streamings e assistir esses dois filmes que estão também demais. Outras coisas que eu vi foram algumas exposições, né? Grande parte delas lá no Itaú Cultural. E eu vou destacar duas que eu achei fantásticas. Uma foi a Ocupação Dona Onete, falando um pouco sobre a vida e a obra dessa artista, né, que começou a ser artista há mais de seus 50 anos. Então, eu acho lindo essa história dela, que ela realiza um sonho depois dos 50, né? Que eu acho que fica uma lição muito bonita pra gente, que nunca é tarde de sonhar e nunca é tarde de realizar os seus sonhos, né? Outra ocupação que eu lembro bem e que foi muito... que eu gostei muito foi... Na verdade, não foi uma ocupação, mas foi uma exposição sobre Além das Ruas, sobre o grafite, a história do grafite nas ruas de São Paulo,
né? E que foi um estrondoso sucesso lá no Itaú Cultural. Foi muito legal, né? Falando sobre essa arte urbana, né? Que pega, acho que, gente de todas as idades, né? E para fechar, uma que eu também adorei foi a Ocupação Dias Gomes, né? Desse grande escritor e novelista que a gente cresceu amando e que tem uma obra tão contundente, tanto no teatro quanto na teledramaturgia, enfim, em tantas outras coisas, né? Sobre o que vem aí em 2024, eu confesso que eu não estou muito ligado no que está por vir, né? Mas estou muito curioso para saber o que nós iremos fazer com esse boom das inteligências artificiais, e como que a gente vai lidar isso também no nosso campo cultural, né? Eu estou muito curioso e muito sedento mesmo de saber como que a gente pode trazer isso para perto e dominar isso de uma forma saudável, onde isso jogue ao nosso favor, né? Porque facilite o nosso trabalho, as nossas coisas, aquilo que a gente faz já na cultura, e como que isso pode, sei lá, agregar valor e agregar potência mesmo no nosso campo cultural, né? Então eu deixo essa questão aí para vocês pensarem, e de repente, quem sabe a gente não traz pessoas interessantes que possam falar sobre isso durante o ano de 2024 aqui pra gente, tá bom? Então, antes de me despedir, quero deixar aqui um desejo de um feliz 2024 para você, nosso ouvinte daqui do Rabisco Podcast, nosso seguidor lá do canal Diversão em Arte, nas nossas redes sociais, aquele que aprecia o nosso trabalho através do nosso YouTube, né, dos nossos programas, dos nossos bastidores, dos nossos sets, enfim, daquilo tudo que a gente conseguiu produzir esse ano. E também que sempre está lá de olho no nosso site, através das matérias que a gente publica, enfim. Você que nos acompanha em todos os lugares que o canal Diversão em Arte está, né? A gente é muito feliz de ter vocês conosco e desejamos aí um 2024 recheado de arte e cultura para todos vocês, viu? E Bia e Dinho, abreijos especiais para vocês dois, tá bom? Amo vocês. Uou. Bom, vocês fizeram grandes citações, muito bacana mesmo. Eu acho que o ano, como a Bia falou, todos os editais, os projetos, muita coisa aconteceu em 2023, parece que a cultura deu um restart. A gente teve essa sensação, não só a sensação psicológica, mas a sensação física e prática disso. A gente ainda vive um momento pós-pandemia, por mais que já faça um pouco mais de tempo que a pandemia, entre aspas, passou, mas a gente já começou a soltar muito mais com essa questão política também que veio no ano de 2023 e que tornou aí a condução da cultura um pouco diferente e que fez a gente sentir que a cultura está acontecendo, de fato, né? Mesmo aí com suas entraves, com suas dificuldades, mas muita coisa aconteceu e a gente sentiu isso na pele. Como a Bia falou, vários projetos aí aconteceram, recordes e tudo mais. Então, você falou de audiovisual, que esse é meu forte, minha praia, é o que eu tô sempre antenado, acompanhando. E você falou de cinebiografias super sensacionais, e que eu nem vou falar delas, porque eu vou deixar nas suas palavras, porque assino embaixo. Eu vou falar de outras que eu vi
também, para complementar o discurso, que eu vi recentemente, Propriedade, que inclusive o diretor esteve falando conosco no programa passado aqui do Rabisco, e eu recomendo a ver novamente, porque Propriedade é um filme de uma qualidade excepcional, o ritmo, a forma de contar, a forma da narrativa do filme como um todo é excepcional, não fica a dever para nenhum cinema mundial. Eu acho que é um filme que você precisa ver, ele está nos cinemas, então galera, aproveita, finalzinho de 2023, 2024 ainda dá para ver. E outro filme que estreou ontem é Mamonas Assassinas, o filme. Eu assisti na pré-estreia, fui lá na coletiva de imprensa, estive na cabine também para assistir o filme antes do lançamento, e realmente é um filme que mexe muito com todas as esferas, principalmente para quem viveu os anos 90, para quem acompanhou o que foi os Mamonas, gostando ou não do estilo musical deles, a gente viveu eles. É inevitável, todo brasileiro viveu Mamonas Assassinas, né? Porque não existia uma festa em que não tocasse uma música, não existia uma brincadeira que não entrasse eles com a irreverência deles em todos os programas de TV, tudo, eles estavam presentes em tudo. Então foi pouco tempo, mas foi um furacão que mexeu com muita gente. E Mamonas entrou na minha vida de uma forma também diferente, porque meu nome também é Dinho, e o vocalista é Dinho. Então, por eles serem esse furacão todo, as pessoas sempre ligavam meu nome ao nome dele, né? Dinho, você é Dinho do Mamonas, Dinho por conta do Dinho do Mamonas. Eu sempre expliquei que não, eu sempre fui Dinho, desde muito pequeno, desde criança eu fui Dinho. E quando ele surgiu eu sempre falava para as pessoas, não, o Dinho do Mamonas é que é Dinho por minha causa, que era uma brincadeira, lógico, sem base, mas era uma brincadeira só por conta disso. Então Mamonas foi muito importante para mim nesse lugar, e o filme, desde o começo até o final, me emocionou muito. A narrativa, o filme é corrido e dá aquela impressão de que é apenas um resumo de uma história maior, porque a vida deles foi um resumo, né? Foi muito pouco tempo, foram 8 meses, se não me engano, de sucesso, que eles chegaram ao estrelato e tudo mais. Claro que a vida deles é muito anterior ao tempo de sucesso que eles tiveram, porque eles tiveram bandas anteriores, correram atrás do sucesso e tal. A gente conheceu eles por 8 meses na grande mídia. Mas enfim, é um filme que vale conferir, ele estreou no dia 28 de dezembro, tá nos cinemas, corre pra ver, vale conferir. A gente já teve uma conversa com o Rui, muito antes do filme, quando ele fazia o Dinho também no teatro, então vale conferir lá no canal Diversão e Arte, no canal do YouTube, esse papo tá lá com a Bia. Mas eu vou passar a bola agora para esse papo bacana que a Nanda Ruano lindamente conduziu com o Gustavo Nunes, da Turbilhão de Ideias. Então, gente, confere lá que a Turbilhão é incrível e tem espetáculos maravilhosos que já aconteceram e espetáculos que vão vir aí em 2024 para abrilhantar os palcos. Confere aí a entrevista. Olá, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos. Eu me chamo Nanda Ruano. Eu tô aqui a convite do canal Diversão e Arte. Eu sou atriz, mas hoje eu tô aqui interpretando um outro papel, de entrevistadora. Porque eu vou hoje conversar um pouquinho com um grande produtor cultural brasileiro, que é fundador de uma grande produtora chamada Turbilhão de Ideias, que inclusive esse ano está completando 15 anos de trabalho. E tem grandes espetáculos feitos, realizados, como por exemplo, Cássia Eller musical, Rio Mais Brasil, o nosso musical, A História de Nós Dois, entre outros. Eu vou aqui bater um papo hoje com Gustavo Nunes. Gustavo, muito prazer, seja bem-vindo. Prazer, Nanda, obrigado. Ai, que bom que você veio. Gustavo tem a sede da Turbilhão de Ideias no Rio, não é isso? Sim. Mas está aqui em São Paulo hoje, então a gente teve a sorte de poder conversar um pouquinho com ele, porque a gente sabe que aqui no canal vocês também gostam de saber um pouco como é que as coisas acontecem por trás das câmeras, por trás do teatro, por trás dos bastidores. Então, o Gustavo hoje vai contar um pouquinho pra gente. Eu vou começar com uma pergunta que eu até falei pro pessoal do canal, que era uma curiosidade minha. Porque eu sei que você tem a sua formação em Direito. Você começou estudando Direito, você vem de uma família de advogados. Só que de repente você resolve sair da tua cidade no Rio Grande do Sul, não é isso? E ir pro Rio estudar artes cênicas. Mas da onde surgiu essa ideia, Gustavo, assim, de ir para as artes cênicas? Porque depois você vem com a carreira de produtor, mas como que se deu essa transição do direito para as artes cênicas? Como foi isso?
É bem louco mesmo, é bem corajoso, mas assim, eu venho de uma família de advogados, né, toda praticamente na área do direito, e eu fiz o direito na Faculdade Federal lá do Rio Grande do Sul, saí do interior, que a minha cidade é Cruz Alta, mudei para Porto Alegre para estudar. E assim, realmente eu batalhei para entrar nessa universidade, que é muito cultuada, né, a federal de lá, enfim, queria muito fazer uma ótima faculdade de direito. Mas eu sempre tive uma ideia de fazer diplomacia. Então o direito era muito como uma base para a diplomacia, entende? Então foi assim, fiz a faculdade, estava trabalhando no Tribunal de Justiça na época, que eu decidi romper com o direito, mas sempre tive a diplomacia como uma meta. Até que na hora do vamos ver, né, quando você vai pensar em prestar, tem um concurso chamado Rio Branco. Quando eu estava me preparando para o Rio Branco, e eu vi assim as condições, enfim, eu achei, olha, não é muito o que eu quero, porque eu sempre tive uma veia de empreendedor. Mesmo lá atrás, na faculdade, por exemplo, eu fazia as festas de arrecadação, enfim, eu estava super envolvido com aquilo, eu sempre tive essa veia de querer fazer negócios e tal. Eu vi que na diplomacia era impossível, porque é uma carreira, né, com degraus, enfim, que você tem que percorrer. Olha, eu não tenho muito o perfil. No tribunal também. Eu tinha um cargo bacana no tribunal e eu vi assim, bom, você trabalhar muito ou trabalhar pouco não vai ter uma diferença no teu resultado financeiro. Entende? Uma percepção mais de empreendedor mesmo, que eu nem imaginava que fosse. Entende? Aí eu comecei a ver o que eu gostaria de fazer na vida. Aí foi aquele período assim deu pane geral. Depois já da formação. Isso depois já tá trabalhando com essas coisas. Da formação. Você depois falou, de... não é isso. Não, depois de formado. Eu formei bem cedo. Assim. Aí, depois que formei, eu disse, e agora? E agora o que eu vou fazer? Porque eu tô aqui, não tô feliz, eu tenho que achar alguma coisa que vale a pena, né? Investir meu tempo, minha vida e tal. Aí deu um branco, uma pane geral, assim, como eu tava empregado, tudo bem, né? Continuava até achar aquilo que realmente mexesse comigo. E aí foi um dia que eu tava vendo um filme, Patch Adams, sabe aquele filme? Sim. Super bonito e tal. Eu fiquei muito emocionado, disse, gente, o que é isso que aconteceu, sabe? Emocionado, esse cara, que o ator, né, o Robin Williams, estava lá, e aí poxa, esse cara aí mudou meu dia, o trabalho dele mudou meu dia. Aí eu comecei a pensar, poxa, de repente, é o cinema, a atuação que me deu esse estalo de eu ir atrás disso. Eu nunca nem imaginei, não tem ninguém na família nessa área, nunca passou. Nunca passou pela ideia de querer fazer algo assim. Gente, foi assistindo o filme que você teve uma intuição para olhar para a arte. Sim, abri os olhos para isso, que aí eu fui e me matriculei num curso. Um curso lá de teatro. Aí você já estava no Rio? Não, isso é tudo lá em Porto Alegre. Tudo lá em Porto Alegre. Na verdade, não foi primeiro teatro, foi um curso de atuação para TV. Que não tinha cinema, assim, atuação para cinema não tinha. Sim. Então foi um curso de atuação para TV, que aí foi conectando uma coisa com a outra. E aí o ano seguinte, né, que eu ainda estava lá, eu me planejei para realmente sair do direito, fiquei um ano inteiro planejando isso para depois vir em 2021, eu fui para o Rio. 2021 eu fui pro Rio. 2020 todo eu fiquei me preparando lá no Sul mesmo. Aí 2021 eu fui pro Rio. E aí, sim, cheguei lá, fui fazer tablado, depois entrei numa faculdade, né? Você chegou a cursar então mesmo artes cênicas na faculdade? Sim, mas não era uma faculdade assim, normal, tipo a Unirio. Era um curso técnico dentro de uma faculdade que durava 2 anos. Então eu já tinha formação, não tinha que ter diploma, né? Era mais a questão de ter uma formação técnica. Eu sempre fui muito Caxias, assim, de querer aprender, estudar. Se eu vou começar nessa área, eu tenho que fazer bem. Então vamos ver aonde se aprende direitinho, né? E aí eu entrei nessa faculdade. E é legal, né, Gustavo? Porque aí disso você consegue ter também um olhar para as produções. Hoje, falando agora do teu trabalho recentemente, você consegue ter um olhar muito apurado, muito exigente no sentido de bom nível de trabalho, porque você também passou por esse lugar da atuação, então, por um tempo, né? Muito você trabalhou como ator um tempinho? Trabalhei. Eu fiz 2 anos, cumpri. Aí eu me formei. Foi no ano que Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues estava fazendo 60 anos. Foi 2003 isso.
E a gente tinha uma formatura, montagem de uma peça, né, que foi Vestido de Noiva. E a gente fez num teatro, que é o Teatro do SESI, que é um teatro muito bom no Rio de Janeiro. A gente tinha um dia por semana. Então fomos lá, começamos a montar e tal. E eu, sem saber o que estava fazendo, eu comecei a produzir, a pegar as coisas para fazer junto com a atuação. Eu fazia o Pedro, que é um personagem muito bacana na peça, e aí eu também comecei a fazer sem saber a produção. Fui lá, fiz contrato com o teatro, como advogado, fiz contrato com o teatro. Aí fui atrás do que precisava de apoio, enfim, quando eu vi eu estava fazendo. E essa montagem, acabou que eu tive uma experiência, era para durar 3 semanas, ficaram 4 meses, a gente ficou 4 meses em cartaz com essa montagem. Que é muito tempo. É muito tempo, imagina para montagem escolar. Montagem escolar é muito tempo. Muito tempo. E imagina, mas a gente pegou um gancho de 60 anos do Vestido de Noiva que ninguém tinha feito. Que legal. Então foi também uma sorte, porque é uma peça super relevante, talvez das mais relevantes na história do teatro brasileiro. Então a gente pegou essa carona, ficamos muito tempo em cartaz. E junto com o diretor, que era meu professor, que era um cara bem antenado, também o Alex Mello, a gente pensou em fazer um ciclo de debates para falar de Nelson Rodrigues. Então tinha apresentação e depois tinha debates que a gente trouxe do Célia Santos, o filho do Nelson Rodrigues tinha feito a montagem no cinema, enfim, a gente trouxe todo mundo que interessava para falar sobre o Nelson depois. Então assim, lotava sempre, todo mundo queria também ver aquelas pessoas, foi meio que uma carona, e a gente tinha um material tão bacana que a gente gravou, que a gente acabou fazendo um livro. Então eu saí da faculdade com um livro pronto também, entende? Um livro de entrevistas, eu fui até muito cara de pau, fui atrás de uma editora, olha, eu tenho essa ideia aqui, foi a Francisco Alves, tem essa ideia, a gente transcreve tudo, só gente importante. Eu cheguei a convidar a Fernanda Montenegro. Ela não foi, mas foi Bárbara Leodora, foi a Lucélia, foi a Companhia dos Atores, que é uma companhia incrível. Foram lá dar depoimento. Eu sei que a gente fez assim realmente um painel amplo sobre Nelson e um material muito rico. Aí, enfim, saí de lá com um livro publicado, com essa peça, e as pessoas começaram a me chamar para produzir, porque viram que eu sabia fazer direitinho. Então, claro, porque você tem um talento gigantesco. Só pelo que você está me contando, é muito intuitivo, inclusive. Sim, foi o caminho. É um chamado mesmo que você tem, para essa profissão, eu acho. E ainda naquela época também, olha, vai ficar muito longo, essa história é longa. Não tem problema, mas vai passar do tempo. Agora eu tô relembrando as coisas, mas o que acontecia também? Eu era muito interessado em aprender, enquanto ator, então eu ficava pensando, quem é a pessoa interessante para aprender? Na época, foi o lançamento do Cidade de Deus, um filme que fez o maior sucesso, ainda faz, um ícone também do cinema, e tinha a preparadora de elenco, Fátima Toledo. Então eu falei o quê? Eu vou atrás dela. Ela é boa e tal, eu vou atrás dela. Nunca tinha ido para o Rio, eu liguei, olha só, eu sou aqui, estou me formando e tal, quero te trazer para cá, eu vou conseguir uma turma cheia e a gente vai fazer aqui. Fizemos não uma turma, fizemos 2 turmas na época, tudo super lotado, quando ela chegou já estava tudo lotado. E o que eu queria naquela época? Eu queria aprender com ela, porque era um método na época que era muito reconhecido. Então eu queria aprender aquele método e também trabalhar, porque, enfim, eu dependia do meu trabalho. Só que foi você que organizou tudo. Tudo, ou seja, organizei você já tudo. estava produzindo ali. Eu estava produzindo para você mesmo e para outras pessoas. E para outras, exatamente. Então eu trouxe ela, e assim, foram muitos, não sei quantos, mas 8 vezes ela foi para o Rio. Eu trouxe gente da Itália também, porque eu queria aprender com o discípulo Dario Fo. Aí eu trouxe da Itália para cá, aí eu trouxe da Rússia, o Valentin Tepliakov, da Escola Nacional de Artes Dramáticas de Moscou, e eu fui fazendo, até que descambou no Robert Castle, que é do Lee Strasberg Institute. Sim. E aí eu trago ele, sempre continuo trazendo o Robert para cá, que legal. Também nessa área de pesquisa, de trabalho do ator, entende? Agora, quando a gente começa a falar sobre as produções que você fez nesses 15 anos, como é que você escolheu as tuas produções? Porque muitas vezes, pelo que eu estou entendendo, você foi convidado a fazer, você tinha parcerias, e outras você idealizou. Sim. Você gosta, assim, você tem uma equipe, como é que você formata isso? Você tem uma equipe que escolhe os temas das próximas produções, você escolhe isso por um chamado também de algo que você quer falar, então você quer produzir. A minha pergunta é, como é que você escolhe as produções que você vai fazer? Você parte de que lugar? Assim? Porque
também há uma vontade, acho que, não sei se é tua ou não, se me corrija se eu estiver errada, de falar muito sobre pessoas reais, inclusive sobre artistas brasileiros. Isso é um foco da produtora? Isso é uma coisa que você gosta? Aconteceu? Como se dá essa formatação das produções que você faz? Bom, então pensando, ainda lá naquele momentinho lá de trás, né, eu comecei realmente a atuar e produzir. Então minha vida mudou, né? Continuei atuando com propaganda, mas fazendo publicidade, inclusive aqui, muito tempo eu fiz publicidade, até que fiz um workshop com o João Fonseca, que é um diretor, né, que trabalha muito, a gente trabalha muito juntos, e a gente começou a estudar Bukowski. E aí a gente acabou fazendo um espetáculo chamado Pão com Mortadela, que era baseado na vida do Bukowski. Você atuava nele também? Eu atuava e produzia. Então, desde o início, né, eu fiz o workshop como aluno. De lá, a gente viu pessoas que se davam bem, que estavam indo bem no workshop e tal. Surgiu a ideia de fazer uma montagem. Aí, eu, meu lado ator e produtor, né, disse, vou lá no Sesc, bater lá, olha, temos uma ideia, queremos montar. Vai lá, o Sesc aprovou. Aí fizemos essa montagem, aí começou a Turbilhão. Aí foi 2008. Então a primeira montagem da Turbilhão foi o Pão com Mortadela, que eu atuava e produzia. Entende? Então aí também ficou muito tempo. O João foi indicado para o Michel. Foi um imenso sucesso. Essa peça é muito boa mesmo. E um conteúdo muito interessante também, né, com Bukowski. Então esse primeiro trabalho foi um misto assim, de eu encampar, né, eu idealizar junto com a equipe. E também, enfim, foi uma galera querendo fazer algo. Aí, no momento que eu tenho uma produtora, eu tenho que render, porque é o CNPJ. Então, você já comecei a contratar pessoas e tal, e aí não pode ficar só nisso. A gente tem que ter o Pão com Mortadela e ter outros também. Aí surgiu um convite da Companhia dos Atores para fazer os 20 anos deles. Celebração de 20 anos, que era nada mais, nada menos do que 8 espetáculos e mais uma exposição de 20 anos de história deles. E eu, assim, começando na produção como produtora, não tinha nem 6 meses. Você ia produzir eu ia produzir essa festa toda, essa comemoração de vários espetáculos. Sim, com 8 espetáculos, inclusive Gerald Thomas, né? Sabia, assim, eu tava assim, com fralda em produção, entende? Não sabia, não tinha grandes experiências em produzir, e de repente cai. Assim, essa questão de produzir para a Companhia dos Atores. Que maravilha. Sim, como sou cara de pau que eu te falei, eu aceitei, claro, vamos fazer, vai ser tudo lindo, maravilhoso, vamos fazer. Ainda com uma exposição de toda a história deles, que é muita. Aí a gente topei fazer isso. E foi um trampolim para um outro espetáculo que foi um enorme sucesso, que é a História de Nós Dois. 12 anos em cartaz. Então de lá, já teve assim, foi convite, né, da companhia e um outro convite em seguida. Só que a História de Nós Dois mudou a minha vida mesmo, que foi uma peça que não parou. Então eu consegui estruturar a empresa em menos de um ano, entende? Porque era assim, a gente tinha apresentação todos os dias lotado, de quinta a domingo, tinha 2 sessões na quinta e 2 no sábado. Foi assim, um histórico mesmo, sabe? Então eu consegui, no início já da produtora, ter uma recorrência que não é tão comum. Né? No mercado você geralmente monta uma peça, acaba e monta outra, tem um intervalo entre uma e outra. E ali não, eu tive muito tempo né? Mas foi uma peça que começou pequena, começou num teatro de 100 lugares, 120 lugares. A gente chegou a apresentar em teatro de 3.000 lugares, entende? Então o bom foi isso, porque ela começou, não tinha aquela estrutura gigantesca, eram 2 atores, mas a gente acabou fazendo uma sociedade daquela peça. A Alicia Manzo é a autora, a gente fez uma sociedade dela com o diretor Ernesto Piccolo, a Alexandra Richter, que é a idealizadora, junto com o Marcelo Valle. A gente fez uma sociedade, os 5 na verdade, né? Uma sociedade porque a gente tinha, enfim, não parava, foi um estouro. A gente fez aqui em São Paulo também uns 2 anos e meio, ininterruptos, e a gente... Muito tempo. 12 anos em cartaz, é muito tempo. E depois, como veio essa ideia dos musicais, de fazer musicais? Como isso surgiu? Sim. Aí foi o Cássio. Foi o primeiro musical, foi o Cássio. E foi o primeiro espetáculo também que eu resolvi idealizar. Olha, bom, eu tinha muito convite.
Né? Muito convite, a própria História de Nós Dois, Companhia dos Atores, trabalhei também com Osmar Prado, enfim, com muitas pessoas muito bacanas até chegar a esse momento. Com o do Moscovis você produziu também? Também. Esse era dele? Esse era um projeto do Pablo Sanabio. Que me convidou para ser sócio. Foi convidado a fazer. Eu fui convidado, sim. E aí a gente fez uma sociedade, eu e Pablo, também fizemos RJ de Shakespeare, que é uma peça da Broadway, e super linda. E então eu fiz parcerias, né, com Pablo, 2 parcerias. E então chegou a Cássia Eller aí, eu fiz a idealização, fui atrás da família. Aí eu comecei a ver o quanto era importante para mim propor algo, que é idealizar. Né? E a partir daí, praticamente, eu comecei a fazer a idealização e fazer muito pouco projeto de fora. Muito pouco. Foi um divisor de águas, assim. Até porque o Casselli também foi um sucesso, que a gente sabe que até hoje está aí. Enfim, eu sou uma pessoa, acho que de laços longos. Porque eu gosto de longevidade e projetos que duram bastante. Sim. É raro ter projeto que dure muito pouquinho. É bem raro. Então, essa trajetória do Cássia veio, o Cássia até hoje, e a partir dele veio uma série de outros, que também foi um sucesso, que me autorizou, digamos, entre aspas, a produzir outros musicais. Aí eu já tinha uma relevância e comecei a propor outros e outros e outros. Agora a gente está indo pro 10º musical, eu acho. Agora, né? Olha que legal. O musical é diferente de peça, porque é uma estrutura muito maior, é muito mais caro. Sim. É diferente, entende? Em todos os sentidos. Sim. Agora, vamos falar de uma outra área que eu queria saber se você que te interessa também, porque eu já vi que como ator você trabalhou com audiovisual, fazendo propagandas e tudo mais. Eu sei que, vou até ler aqui para eu não falar errado, vocês têm algumas obras no audiovisual, como Maria, Ninguém Sabe Quem Sou Eu, que é um documentário sobre a Maria Bethânia, não é isso? Sim. Também lançou a série de animação infantil Conferência dos Monstros, dentre outros, isso aqui eu só estou citando alguns. Você gosta da ideia, Gustavo, de ampliar a Turbilhão de Ideias para uma produtora audiovisual também? Você tem vontade disso, de ampliar mais ainda o que vocês já fizeram? Ou você quer continuar focado no teatro? Como é que é agora os próximos passos da Turbilhão de Ideias? Olha, o audiovisual sempre esteve no rumo da Turbilhão, porque eu acho que a gente cria arte e entretenimento de várias formas. Não tem que ser só no teatro. Não tem que ser uma linguagem só. Não tem que ser só uma linguagem. O que a gente faz é a arte, cultura e entretenimento, e aí a gente tem várias maneiras de fazer isso. É tanto que a gente já fez livro, fez exposição, festival de música a gente já fez. Então, assim, não tem como ficar restrito ao teatro. O que acontece é que a gente tem uma estrada muito maior no teatro, e isso é inevitável, né, de se atrelar uma coisa à outra. Muito mais experiência no teatro. Mas com certeza a gente quer produzir mais e mais audiovisual. Legal. Tem projetos agora no streaming. A gente tem um projeto no streaming de uma série agora. Também... Já foi lançada? Não, ainda vai ser. Não, ela ainda vai ser lançada. Ela está ainda em gestação, mas envolve a Cássia também. A gente tem uma obra de ficção também para o cinema. Isso não é para o streaming, é para o cinema mesmo. Enfim, tem essa série de animação que a gente fez também. Enfim, o audiovisual com certeza é um caminho que a gente vai tomar, vai continuar tomando, sem dúvida nenhuma, porque o audiovisual te dá uma coisa muito bacana, que é a expansão do público. Então, enquanto você tem um grande sucesso no teatro, que às vezes tem 150 mil pessoas, você pode ter 1 milhão no cinema. Alcance. Um alcance infinito. Alcance de propagar um tema, de falar sobre cultura, enfim, é muito grande. É muito grande. E isso aí é uma coisa que me incomoda um pouco no teatro. Claro que é um meio feito para isso, é o presencial, ele nunca vai conseguir chegar nos números do audiovisual. Claro. Né? Mas é uma coisa que eu gosto, assim, eu faço projetos que tenham público. Eu acho legal fazer peça cult, já fiz muitas peças cult, que era para ser para um público menor. Mas assim, que completa mesmo, é chegar num grande público, com um bom conteúdo, com uma qualidade, aí tudo se fecha. Sim. Entende? Sim, para você te realiza muito. Me realiza muito. É o perfil que eu busco, entende? E agora, pra gente encerrar, a gente quer saber aqui um pouquinho também quais são as novidades para 2024 da Turbilhão de Ideias, quais são os novos projetos, o que tem em mente, o que já tá, o que a gente pode esperar para assistir o ano que vem.
Conta pra gente. Opa, então a gente aqui em São Paulo já começa o ano agora, estreando a Fabulosa Fábrica de Música, que é um musical feito para a família toda. Aqui no Brasil a gente não tem muito esse conceito do musical família. Quando a gente fala, então é infantil. Né? Então, não, ele é família, e eu posso falar isso porque a gente já fez no Rio, agora a gente fez uma apresentação para 1.500 pessoas aberta em Minas, em Congonhas, e assim, vai a família inteira gosta. Porque a gente tem no palco, a gente tem crianças, tem adultos, a gente tem 5 crianças em cena, 6 adultos, e a gente traz o Beethoven para contar a história junto. Então é a Fabulosa Fábrica de Música, porque a gente fala do que é a música, né? Não de forma didática, de forma nenhuma, mas as pessoas entendem como a música é feita. De forma muito lúdica, provavelmente. Super lúdica, falando, né? Muito lúdica. E também a gente fala de temas que as crianças têm, ali no caso, né, os personagens são as crianças, em relação à família, em relação à autoaceitação, e a música ajuda elas a entenderem aquilo. Entende? Vem para São Paulo? Vem agora! Agora! Que ela já quer saber a data que estreia. Dia 6 de janeiro em São Paulo, no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado. Sim. Já tem esse primeiro musical. A gente tem o Elvis, o musical do Elvis, né, o Rei do Rock, que estreia em São Paulo, não temos a data ainda. Mas é pro ano que vem já. É para agora, esse ano que vem, primeiro semestre. Estreia aqui em São Paulo mesmo. A gente tem o musical dos Paralamas, se chama Vital, o musical dos Paralamas, sucesso, que vai estrear no Rio, mas vem para São Paulo também. A gente tem o musical do Djavan, também, para esse ano que vem, para o segundo semestre. A gente tem no audiovisual ainda a websérie, que vai lançar em janeiro, né, que é o Talento Não Tem Limites. O Talento Não Tem Limites. O Talento Não Tem Limites. É o nome da websérie. Sim, Rapidamente. Vai ser no canal da Turbilhão? Da Turbilhão, no YouTube, exatamente, no YouTube da Turbilhão. E o legal desse projeto é porque, assim, ele foi feito 3 áreas, né, que é dramaturgia, atuação e música, com pessoas que a gente recrutou através de audições. Então mostra todo o processo de lapidação dessas pessoas, cada uma numa área, resultou num espetáculo e tudo foi filmado. Então é tipo um reality show de um aprendizado artístico, entende? A gente vai fazer um lançamento no cinema e depois ele vai para a série, vai para a internet. São com artistas mais jovens, que estão mais iniciando, é isso? Então eles tiveram aulas ali? Não. Tiveram aulas. Mais jovens, mais ou menos, porque como não tem limites, a ideia era mesclar. Então tem desde 18 até 69. Que maravilha. Então a gente queria colocar essa diversidade, de dar oportunidade para quem é iniciante mesmo e novo, também para quem já é mais velho. E ali a gente teve uma diversidade de gênero mesmo, de orientação sexual, de raça, cor, de tudo, de todos os tipos de diversidade. Foi o que a gente buscou lá. E o que é bom é que as pessoas que assistirem vão poder aprender um pouquinho com eles. Porque tem todo o processo, desde o início. E tanto para quem escreve, quanto para quem atua, quanto para quem compõe música. Entende? Então o objetivo era esse e agora, tá finalizando, são 8 episódios de 30 minutos. Que legal. Então dão 4 horas aí, né? Então de conteúdo é bastante. Sim. E já agora em janeiro a gente já lança. Olha, e tem muitas outras coisas. O Cássia continua, completando 10 anos no ano que vem. A gente tem uma série de espetáculos que a gente já tinha que vão continuar. Temos um espetáculo novo com o Ednei Silvestre. Ednei, um texto novo dele. Entende? Temos, enfim, não vou conseguir falar tudo aqui agora, mas é bastante coisa. Mas é bastante coisa, a gente já viu que é bastante coisa. E que bom, porque assim a gente pode também acessar esse conteúdo riquíssimo, de alto nível, que o Gustavo traz através da Turbilhão de Ideias. Então, eu vou encerrar aqui, infelizmente, eu preciso liberar o Gustavo também. Te agradecer imensamente. Nossa, você obrigado, é muito obrigado carismático, uma simpatia e admiração total ao teu trabalho. Parabéns. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo espaço, obrigado. E façamos outros, né? Eu quero vocês também vendo os espetáculos. Quero vocês vendo Cássia Eller, que volta para cá esse ano também, temporada. Quero vocês. E especialmente na Fabulosa Fábrica de Música, o musical que estreia agora dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, Teatro das Artes, exatamente. Então, venham. Muito bom. Gente, muito obrigada por me acompanharem aqui, por assistirem até aqui. Acompanhem, vão ter muitos mais conteúdos aqui. Um grande beijo. Até a próxima. Maravilha.
Então, obrigado, Nanda, obrigado novamente por aceitar o meu convite e esse desafio. Gustavo, obrigado por nos receber e sucesso a Turbilhão de Ideias e tudo que vem por aí. Da Cássia-Elle voltando, espetáculo do Elvis, Djavan, Paralamas de Sucesso, como o Gustavo disse. Então, galera, vamos ficar esperta lá no turbilhão de ideias para conferir esses espetáculos e as suas estreias em 2024. E nós vamos ficando por aqui com essa edição, que é muito bacana, com pessoas super geniais. A gente dividiu mais um ano especialíssimo com todos vocês. Bia, Tom, é sempre especial, é sempre maravilhoso. Eu me sinto honrado, admiro vocês pra caramba. E é sempre uma honra dividir esse programa, dividir todas as nossas atividades dentro do canal, no site, no Instagram, no Facebook, no canal no YouTube, aqui no Rabisco Podcast, nas produções. E eu não posso esquecer, claro, de puxar um pouquinho o tapete pra gente da produção do show da Dani, que aconteceu há uma temporada em São Paulo, nesse ano de 2023. E para quem não pôde conferir o show ao vivo, ele está disponível no canal da Dani La Sálvia no YouTube, na íntegra. O show que tem produção também aqui do canal Diversão e Arte, então é uma indicação, vale conferir. E tantas outras coisas que a gente está ali trabalhando, se arquitetando, se juntando, se admirando e se sentindo parte desse time maravilhoso que é aqui do canal Diversão e Arte. Então, a gente vai ficando por aqui. Um feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo para você, Bia. Feliz ano novo, Tom. Feliz ano novo, ouvintes aqui do Rabisco Podcast. E que possamos continuar nos encontrando, trazendo novidades, trazendo ideias, discutindo. Como o Tom falou, vamos falar de IA, vamos falar de inteligência artificial também, como ela pode nos ajudar. Enfim, vamos trazer convidados que possam falar do uso da IA na cultura e na arte e tudo mais que vier surgindo no decorrer. Vamos acompanhar as estreias no teatro, no cinema e nas artes de maneira geral. Eu acho que é isso. Que venha 2024. Estamos preparados. Aquele abraço. Rabisco. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição, Dinho Santos. Produção e realização, Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Rabisco. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.